Gente, às vezes é a contaminação da lâmpada. Realmente fica muito preto, o acúmulo de óleo ou combustível não queimado, fica nessa região. Você pode ver meio esbranquiçado também, um pouco de etileno glicol, né? Aquele meio esverdeado, meio esbranquiçado, ou até combustível adulterado. Então a gente vê, geralmente ponta muito preta é óleo, está queimando muito óleo ou mistura muito rica. Vermelho nunca vimos, mas geralmente fica meio esbranquiçado, ou combustível adulterado, né? Ou também o etileno glicol, também uma Agora, queimou outra junto ponta às aqui, cabeçotes. né, que agora também da pergunta um pouquinho aí, que a ponta vermelha e outra preta, você está falando do conector. Agora eu não entendi. Geralmente os conectores são pretos, né? Geralmente todos, um cinza, o azul, um verde da Ford e um cinza está vindo na GM. Mas a cor também não influencia no conector. Importante sim é a posição dos fios. E alguns fios vêm com roxo, marrom, no chicote. E às vezes a lâmina não tem essa configuração preto, cinza, preto por sinal, cinza para aterramento e as duas resistências com fios brancos. Aí você tem que olhar a tabelinha que vai na bula nossa, ou liga lá, a gente dá uma orientação. Ou então você vai, mede a tensão se tem resistência, geralmente são os dois fios da resistência. Essa pergunta, Sérgio. Do Sérgio lá de Caxias do Sul. Boa né? noite. Gostaria de saber a diferença entre a sonda planar de 3 Hz e a de 7 Hz. Máxima Oficina, Max Motores. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta a gente pode responder por e-mail. Essa pergunta é interessante, nós vamos responder você por e-mail, né? E Isso. explicar melhor isso aí para você. Uma pergunta aí um pouquinho mais extensa. Sonda lambda está presente em motores diesel. Quais os fabricantes de motores que usam? Talvez já encontre algum sistema como um rail, mas a gente não tem aplicativo ainda para lambda para diesel. Tá? Ainda não tem aí um aplicativo certo. Tal motor já está usando, que eu estou muito no começo. Então, logo a gente já começa a preparar. Mas ainda é muito irrisório, praticamente vocês não precisam se preocupar na linha diesel ainda com a lambda. Altec Centro Automotivo, Belo Horizonte. Gostaria de saber se os fios da sonda podem ser soldados, se preciso. Essa pergunta já foi respondida? Não entendi. Né? Essa pergunta dos fios, elas não podem ser soldadas. Vem todas as nossas sondas, elas vêm com os conectorzinhos ali para plugar. Nenhum ponto da sonda tem solda. Ela não pode ser soldada. Outra pergunta da Fordville, de Santa Catarina. Era a mesma Joinville. pergunta? Vê se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Dalmorcar, Querência, Mato Grosso. O que a sonda lambda larga, Banda larga. quer dizer, banda larga, traz de inovação? A banda larga, gente, ela parte do princípio do seguinte: se a diferença de oxigênio entre dentro da lâmpada de referência e o externo dos gases gera uma diferença de potencial, que a gente chama, então gera uma tensão. Se eu jogar uma tensão na cerâmica, será que eu não consigo gerar oxigênio? Esse é o princípio. Então eu tenho duas lâminas numa só. Eu consigo controlar minha atmosfera de oxigênio, consigo comparar com uma oxigênio que eu criei, tá? Isso eu estou respondendo bem grosseiramente. E eu consigo jogar tensão nela, cria uma atmosfera de oxigênio diferente, e eu consigo trabalhar com o carro mais pobre. Então eu tenho um controle maior. Eu estou gerando oxigênio, então eu consigo ter um controle melhor da mistura. Nós temos uma literatura muito bacana sobre banda larga. Caso você aí de Querência aí quiser Dalmorcar até um livro, isso é muito bacana, passa por e-mail que a gente manda todo explicativo passo a passo, que é muito interessante, é muito bem inteligente esse produto, a banda larga, e que vai ser o futuro nosso aí. Até para o diagnóstico é interessante. Monte Alto, Lajeado, Rio Grande do Sul. Qual a maneira mais eficaz, ou seja, correta de emendar o conector de uma sonda universal? Com gripa, né? Com gripa. Desta forma aqui, olha. Todas as sondas universais da MT Thomson, ela vem com os conectorzinhos, né? Que gripa. O ideal é nunca deixar na mesma direção.
Então, dessa forma, não pode soldar. Não se deve soldar. Ok? Da mecânica Faedo, uma pergunta lá da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Em que momento a ECU ignora os sinais da sonda, né? Então, ela não está recebendo o sinal de tensão, variação de tensão, ela já elimina a lambda. Se ela reconhecer alguma resistência errada, ela já ignora e adota um valor fixo de 450 mV, acende a luz no painel e o carro trabalha com uma mistura travada, né? Então o carro fica ruim de andar, consome muito combustível e que a lâmpada está travada, né? Porque quem travou foi o computador, a ECU é que adotou um valor fixo, né? Então porque a lâmpada parou de dar aqueles sinais de variação de tensão para ela, tá bom? Nós temos tempo aí, mais perguntas? Já vai chegar mais algumas perguntas aqui. Altec Centro Automotivo, Belo Horizonte, Minas Gerais. O que temos que fazer para ganhar uma camisa bonita igual a essa que vocês estão usando? Se você me provar, Belo Horizonte, Altec Centro Automotivo, Resposta. se você me mandar a caixinha da MT essa semana, você ganha uma camiseta dessa. Uma caixinha, seja que produto for. Você mandar uma caixinha só, hein, você ganha a camiseta, tá? Lá de Moura, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, de Moura. Um dos efeitos da sonda LAN pode ser detectado por oscilações na aceleração do veículo. Walter Rochas, Santa Cruz do Capibaribe, né? Oscilação de aceleração, pode sim. Uma oscilação de aceleração do veículo, principalmente em marcha lenta, pode ser motor de passo, pode ser TPS, pode ser MAP, entrada de ar errada. Ih, minha filha, aí então a gente pode listar aqui 10 mandamentos e 10 tipos de possibilidades para uma oscilação de aceleração. Pode ser a lambda também, sem dúvida nenhuma, mas a tendência também a outros produtos. Carro de Moura, Santa Cruz de Capibaribe, o carro que não saiu de fábrica, o XNV e foi adaptado para esse tipo de combustível. Posso ter problemas prematuros com a sonda lambda? Walter Rocha, estado Santa Cruz, né? Do Capibaribe. Pode sim, não né? ter, né? Pode sair tudo certinho, pode ocorrer, pode ter várias possibilidades. A tendência não, se sair o carril com o Treta Fuel da Fiat, a tendência não ter, já está totalmente organizado para isso, adaptado para isso. Mas pode acontecer o defeito sem dúvida nenhuma, né? Quantos recalls a gente não está vendo na montadora nos últimos anos? Isso pode acontecer de tudo, né, João? Exato. Mais uma perguntinha aí. Outra coisa interessante, gente, só para a gente ver enquanto não entra a pergunta, todas essas medições de resistência, o máximo a temperatura ambiente, tá? E você vai medir no balcão, lá na sua oficina, quando for medir a resistência, meça com ela fria, tá? Que é o valor mais próximo do real. Quando quente, ela varia um pouco. Sonda pós-catalisador trabalha com oscilação de sinal como a comum? Altec Rio de Janeiro. Altec Rio de Janeiro, não. Ela pode até trabalhar se o catalisador estiver ruim. Se o catalisador não estiver processando ou catalisando, oxidando aquela mistura, né? Ele oxida e transforma aqueles gases em CO2, nitrogênio e água, né? Então aí ela quase praticamente não oscila. Agora, se o catalisador não estiver ineficiente, vamos dizer, aí sim, começando com nitrogênio, ela pode variar. Se ela estiver variando, ótimo, ela está funcionando, mas nesse caso é ruim porque ela está condenando o catalisador, tá bom? Bom, então nós estamos chegando no fim aí, nós vamos encerrar. Por favor, mande as suas perguntas, né? E somente essas do reto, essas de frequências mais específicas, que demoram um pouquinho mais, a gente responde por e-mail, por telefone, não tem problema nenhum, né? Então, mande suas perguntas aí durante a semana, a gente vai responder todos para vocês, tá? Então, nosso tempo está quase se encerrando. Nós vamos aqui terminar só com o finalzinho de algumas coisinhas que a gente quer passar para vocês, novidades que nós estamos lançando. Então vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint aqui. Deixa eu só voltar. Outra coisa que nós temos hoje agora na MTE, um catálogo novo de temperatura e sai agora em fevereiro um catálogo completo de injeção eletrônica. Tá? Tem quase 1000 itens de injeção eletrônica nesse catálogo, então peçam com aplicação bem completa. Outra coisa que nós temos, né? Preocupem-se com as motos, né? Todo mundo falou de diesel e ninguém falou de moto, né? Mas a moto está vindo com injeção eletrônica, gente. Tem sensor lambda, tem sensor de temperatura, tem MAP, tem TPS. Olha esse